Eita, fiel, Ramon e Emiliano Dias já estão de olho no clássico contra os Bambi, primeiro majestoso de 2025, e com isso eles prometem força máxima. Será que a gente vai ver o trio mágico Memphis Depay, Yuri Alberto e Rodrigo Garro? Ou o Rodrigo Garro ainda vai continuar afastado e a gente vai ter Coronado substituindo, que já deu o seu recado aí no primeiro jogo do ano, fazendo um golaço de falta. E o Corinthians também com bastidores fervendo, o impeachment de Augusto Melo, e a gente tem muita coisa no vídeo de hoje, então fica até o final. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, deixa o seu like que ajuda a gente demais, então fortalece a gente aí. E no Corinthians a preocupação no momento é fora dos gramados. Tivemos a reunião do Conselho Deliberativo nesta segunda-feira, votaram para aprovação do processo. E aí a votação foi adiada para a semana que vem para não invadir a madrugada. Impeachment ou não do presidente Augusto Melo? Quem resume a história e conta os detalhes e entrevista os envolvidos é o Vladimir Bianchini. O Corinthians vive duas realidades bem diferentes. Em campo, o time está em grande fase, mas na política, o clima ferve. O Conselho tenta votar o pedido de impeachment da atual presidência por suposta irregularidade nos contratos com a Vaidbet. Na segunda-feira, mais um capítulo. O evento, que começou às 6 da tarde, só foi terminar depois das 11h30 da noite e sem uma resolução. Nós precisamos suspender por uma solicitação do plenário de todas as partes, foi uma decisão unânime, fácil adiantar da hora, o clima de muita tensão que havia lá no clube. Torcedores invadiram o Parque São Jorge e teve muita confusão. Teve liminar cassada, votação suspensa por falta de cédulas e uma forte discussão entre Augusto Melo e o presidente do Conselho, Romeu Tuma Júnior. O que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. Um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está na situação porque tem um cara desse presidindo no conselho. Sim, ele vai marcar uma nova data porque eles mesmos acharam melhor por segurança, por muitas pessoas de idade, que a gente também está preservando isso. Agora, cara, essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação porque tem gente desse tipo aqui dentro, cara. Eu lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu só quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. No fim, apenas a votação do impeachment foi aprovada. A data para isso ainda será definida pelo Conselho. Em compensação, dentro de campo, o Corinthians segue imparável. O time do técnico Ramon Dias tem 9 vitórias consecutivas, somando todas as competições, e pode chegar à 10ª, no jogo contra o Água Santa nesta quarta-feira. Com um clássico no final de semana contra o São Paulo, o Timão deve poupar vários titulares. E agora vamos escalar o melhor que a gente tem para quarta-feira. Para quarta-feira e depois o melhor para o domingo, o clássico. Os corintianos esperam que os problemas dos bastidores não afetem a paz que o time vive em campo. Primeiro jogo quente, então, primeiro clássico será contra o São Paulo no... Boa noite, Michele, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Exatamente, Michele. Aí não era palpite, era informação mesmo. Já tinha informação antes da reunião de que o Augusto Melo ia tentar
anular mais uma vez ou adiar mais uma vez a reunião com uma liminar na Justiça. Isso de fato aconteceu. Um dia antes a gente mostrou aqui o Augusto Melo falando categoricamente que não faria isso, mas de novo ele entrou na Justiça, de novo também teve uma liminar negada. A gente teve a reunião e vamos tentar aqui resumir tudo o que aconteceu, porque, como você disse, Michele, foi um caos, foi muito desgastante. O pessoal tem uma noção, nossa equipe chegou 3h30 da tarde aqui e saiu 3h30 da manhã, 3 horas da manhã. Enfim, bem complicada a situação aqui do Corinthians. Vamos começar então por ordem cronológica. Antes de tudo, membros da diretoria da Gaviões da Fiel, a gente vai mostrar para vocês aí o vídeo, eles conseguiram entrar no Parque São Jorge e foram para cima do Rubens Gomes, o Rubão, ex-diretor de futebol do Corinthians, que acabou batendo boca pelas redes sociais, né? Batendo por teclas com as redes sociais, desafiando a Gaviões também peitando ali o Rubão. E aí a gente tem um vídeo aí para a gente mostrar, cedido pela própria assessoria da Gaviões da Fiel, de um encontro que a gente teve inesperado da Gaviões com o Rubão dentro do estacionamento do Parque São Jorge. Vamos ver. Cara, o que prejudica é ter um presidente de um conselho igual o Romeu Tuma, um cara completamente parcial, que está trabalhando para eles, advogando em causa própria. Um cara que não deixou nem a gente se defender, não deixou fazer nada, é um ditador, cara, que está na hora de acabar. O Corinthians está nessa situação porque tem um cara desse presidindo o conselho. Esse cara não tem mais condições nenhuma, não tem moral nenhuma mais para presidir o conselho, cara. Temos que fazer alguma coisa, esse cara não tem mais condições, cara. Meus advogados vão cuidar disso. Essa política do Corinthians é muito suja, cara. O Corinthians está nessa situação, tem gente desse tipo, cara, principalmente no conselho, principalmente conselheiros, alguns conselheiros, né? O Corinthians tá nessa situação por causa disso. Enquanto esses caras não for banido do Corinthians, cara, o Corinthians nunca vai sair disso. Ele não tem mais moral, ele não tem condição emocional, ele não tem mais competência para dirigir um conselho. Tem que entrar com a destituição desse cara. Esse cara não tem mais moral nenhuma para dirigir um conselho. Bom, a gente acabou assistindo aí então a entrevista do presidente Augusto Melo. Não entrou o vídeo do qual eu citei aqui, até vou pedir para o diretor falar comigo se a gente tem o vídeo na ponta da linha, o vídeo da Gaviões da Fiel indo para cima do Rubão. A gente assistiu essa entrevista do Augusto Melo que ele concedeu depois da reunião ter sido suspensa, né? Como todo mundo já sabe, a reunião foi suspensa. O Augusto Melo deu essa importante declaração, porque aí o presidente está praticamente declarando guerra contra o Romeu Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, que é quem está tocando todo esse processo de possível destituição do Augusto Melo. Pela primeira vez o Augusto Melo falou do nome do Rubão, no nome do Romeu Tuma Júnior dessa maneira, ameaçando até tentar destituir o Romeu Tuma Júnior do cargo da presidência. Depois de tudo isso, a gente conseguiu falar com o Romeu Tuma Júnior, nós e toda a imprensa que veio aqui para a cobertura. Então vamos ouvir aqui a primeira parte do Romeu Tuma Júnior se defendendo das declarações e das acusações ditas aí pelo Augusto Melo. A gente espera que seja no menor prazo possível. Eu garanto que em menos de uma semana isso não vai ser resolvido. E a gente espera realmente que essa fase seja superada e que o Corinthians possa sair dessas lamentáveis páginas policiais. O tempo do estatuto, o tempo do processo interno administrativo é diferente do tempo da polícia, é diferente do tempo da justiça. Às vezes as coisas na polícia são diferentes do que é dentro do estatuto. O estatuto, e o que o Conselho faz é apurar se houve prejuízo para a imagem, se houve prejuízo para o clube. Se houve, o infrator tem que ser punido. E é isso que a gente está observando. Independe de ter resultado em inquérito policial, ter resultado em processo. Bom, e o Romeu Tuma Júnior também falou sobre uma previsão de nova data, como que vai ser o caso da Vaidbet. Então vamos ouvir então o Romeu Tuma Júnior tentando explicar para o torcedor como que vai continuar essa reunião que foi suspensa aqui ontem no Parque São Jorge. Eu lamento a declaração do presidente, ele devia estar emocionalmente abalado, talvez com o clima da reunião, com a votação que deu prosseguimento ao processo de impedimento. Eu quero crer que no íntimo dele ele não pensa assim, porque ele sabe minha conduta, foi toda dentro do estatuto, ele estava lá com a defesa dele, com o advogado dele constituído, tudo que o advogado dele solicitou foi feito, os conselheiros puderam acompanhar, está tudo gravado, foi tudo dentro do regimento, dentro do estatuto, a gente está tranquilo, sereno. Então, nós tivemos metade da reunião concluída, nós precisamos suspender por uma solicitação do plenário de todas as partes, foi uma decisão unânime. Fácil adiantar da hora, o clima de muita tensão que havia lá no clube.
Bom, tá aí o Romeu Tuma Júnior. Agora eu vou aproveitar para chamar as imagens da confusão que a gente acabou presenciando aqui no Parque São Jorge. Pode rodar aí, Felipe, as imagens feitas aí pelo Melchior Brito com o auxílio do Renato Alves. A gente flagrando ali a saída dos conselheiros do Corinthians de dentro do Parque São Jorge, dentro do mini ginásio do Parque São Jorge, onde estava acontecendo tudo. A gente primeiro filmou ali, mostrou a presença de torcedores corintianos aqui na porta do Parque São Jorge. Vocês estão vendo aí as imagens da torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, com alguns torcedores comuns que foram ali para a porta do Parque São Jorge. Augusto Melo concedeu aquela entrevista que a gente acabou de mostrar, saiu escoltado pelos seguranças e também foi pressionado. A gente tem imagem aí, ó, o Augusto Melo sendo pressionado por torcedores dentro do Parque São Jorge, ali tentando entrar no prédio da administração, e não só ele. A gente também tem imagens aí do Armando Mendonça, vice-presidente do Corinthians, responsável também por ter levado esse caso da Vai de Bet para frente. Enfim, algumas imagens, um pouquinho só, né, do que aconteceu aqui ontem no Parque São Jorge. Muita confusão. Dentro da reunião, para a gente ser bem sucinto e resumir, teve um grande problema, porque é normal, é costumeiro, você dentro do rito da votação para uma destituição, ter ali uma aprovação dos conselheiros para que o processo seja encaminhado justamente para a votação da destituição. Por exemplo, é assim, mais ou menos assim, todo mundo aqui concorda, depois de ouvir aqui, de ter o parecer da Comissão de Ética, todo mundo aqui concorda que a gente tem que votar pela destituição ou não do presidente Augusto Melo? É assim que funciona. O pessoal votou que sim, né? Teve uma confusão ali, porque normalmente, para ser mais rápido o processo, o Romeu Tuma Júnior pede só para levantar quem discorda. Quem discorda, levanta. Levantou uma turma, ele falou, bom, então tá aprovado, vamos seguir. O pessoal não gostou e falou, não, vamos votar no papel. E aí faltou cédula, teve um monte de problema, teve que ser voto um por um. Por isso tudo foi retardando a reunião, algumas paralisações, até que eles conseguiram fazer a votação da votação. A votação para saber se ia existir a votação da destituição. E aí o Augusto Melo acabou perdendo 126 a 114. Com isso, o Conselho Deliberativo decidiu que o Augusto Melo sim terá de passar pela votação de sua destituição ou não dentro do Conselho Deliberativo. Só que com a passada hora, muitos conselheiros começaram a ir embora, e aí o Romeu Tuma Júnior, em decisão unânime ali, junto com Augusto Melo e todo mundo, decidiu suspender essa reunião, que vai acontecer, a gente ainda não sabe quando. Há uma informação de que ela deve acontecer daqui a 15 dias, mas a gente tem que aguardar. O Romeu Tuma Júnior ainda não decidiu qual é a data da nova reunião, que na verdade é uma continuação, só uma continuação. Inclusive, quem não estava na reunião de ontem pode aparecer na próxima, porque é como se você tivesse chegado atrasado apenas. E aí sim, eles vão ter ali a continuação do processo, que tem o quê? Vai ter a manifestação do presidente da Comissão de Ética, a manifestação do Augusto Melo e em seguida a votação. Uma informação é que dificilmente, é muito improvável que essa votação aconteça aqui no Parque São Jorge. Isso está praticamente decidido por falta de segurança. A acusação do Conselho Deliberativo do Corinthians é de que a gestão está agindo com a intenção de causar confusão, de provocar o tumulto. E isso ficou muito latente num vídeo publicado pelo ex-jogador Dinei, que é um apoiador do Augusto Melo, e ontem subiu lá na diretoria, fez um vídeo público nos stories, e muitos dos torcedores que foram vistos intimidando conselheiros aqui embaixo, depois foram vistos nesse vídeo do Dinei lá em cima, dentro da sala do Augusto Melo, comemorando ali o fato da votação ainda não ter acontecido. Então é um clima de fato muito, muito quente, e a gente ainda pode ter talvez algum novo desdobramento do caso da Vai de Bet na polícia, enquanto o Romeu Tuma Júnior decide para quando ele vai mandar essa votação da destituição ou não do Augusto Melo, e também onde vai acontecer essa votação. A única coisa que foi decidida ontem é que sim, ela vai acontecer, porque essa foi a decisão da maioria dos conselheiros ontem aqui no Parque São Jorge. Michele. Tá certo, Salazar. Osmar Garrafa e José... Olha, né, Michele, diferentemente do que acontece aqui no Parque São Jorge, lá no CT, na Neoquímica Arena, quando a gente vai falar de futebol, é outro clima, é outro papo, é outro tom. Aí vem o otimismo, a alegria, a grandeza da camisa do Corinthians. O Corinthians está embalado numa sequência de vitórias desde o ano passado, um grupo que está se dando muito bem. Teve esse probleminha aí do Yuri Alberto com o Romero, mas já foi resolvido, já se abraçaram, tiraram fotos, enfim, o Corinthians está muito
concentrado em manter esse elenco junto, unido, não perder titulares aí nessa janela de transferências, porque todo mundo acredita que dá para bater campeão nesse ano, pelo menos de um título, mas a esperança é de que o Corinthians vai ter condição de brigar em todas as competições. Amanhã tem jogo, amanhã tem terceira rodada do Paulistão, o Corinthians vai receber o Água Santa às 7h30 da noite na Neoquímica Arena, chance de emendar a terceira vitória seguida em 2025 e é o último jogo antes do primeiro clássico. No domingo, no Morumbi, o Corinthians vai visitar o São Paulo, vai fazer o primeiro clássico de 2025 e o Ramon já avisou. No clássico, força máxima pela primeira vez na temporada, com exceção do Rodrigo Garro, que vai continuar tratando o problema dele no joelho. Então fica aquela dúvida. E contra o Água Santa amanhã, então? Porque ele vem revezando, né? Colocou um time na primeira rodada, um time na segunda, tá mesclando. Falou que todos os jogadores vão precisar de pelo menos 15 a 20 dias para ficarem ali 100%, né? Para começar a temporada de verdade. Tem essa dúvida, então. Que time que vai a campo amanhã para pegar o Água Santa? Vocês acham que já tem que meter todo mundo, força máxima, emendar, embalar com o clássico ou não? Vou passar a bola para vocês debaterem com uma última informação. Thales Magno foi titular no primeiro jogo, entrou no segundo tempo no segundo jogo, mas marcou 2 gols, um em cada jogo. Agora no último jogo contra o Velo Clube, o Thales Magno decidiu, fez o gol da vitória. Só que o contrato de empréstimo dele acaba agora, no meio do ano. Falta só 5 meses. Tem que ir lá e negociar com o New York City. Será que o Corinthians vai ter que desembolsar uma grana? Vale a pena comprar definitivamente o Thales Magno? O Corinthians está correndo esse risco e está aí tentando negociar para deixar o homem aqui para o resto da temporada e por mais um tempo. Vocês acham que vale? Vou passar a bola para vocês. Um abraço. Valeu. Uns com medo, teve até um que apanhou, né, mano? Eu não lembro o nome do conselheiro. Marcelo Mariano e o Sérgio Jeque Brachano. Isso aí. Geniquiano, E desses aí apanharam mesmo, né? E então, depois de tudo isso, aí depois que vai ter agora realmente a votação pra saber se Augusto Melo vai ser afastado ou não, né? Então, ô Lelê, com relação à votação ontem, pra mim é uma vergonha que aconteceu. Sabe, não mudou absolutamente nada de tempos atrás, quando tentaram fazer essa votação. Ontem até ela foi concluída a favor aí de acontecer a nova votação pelo impeachment. Mas, cara, de verdade, Lelê, pra mim não muda absolutamente nada na questão jurídica do caso. Eu até me surpreendi com um número, até uma margem pequena, pelo fato de terem vencido aí para colocar mesmo aí em votação mesmo o impeachment do Augusto. Eu acharia de verdade ali, Motinha, que essa votação teria aí pelo menos aí uns 80 votos de diferença. Ficou em 12. Isso quer dizer, Lelê, que o Augusto ele tem esperança sim, mesmo que aconteça essa votação, em ele permanecer no cargo. Porque, cara, tem muita gente aí que hoje tá contra a oposição do clube justamente pelos argumentos que eles têm apresentado. E ontem até o próprio Augusto acabou chamando o Tuma, que é o presidente do Conselho Deliberativo, de ditador. Depois o Tuma falou que lamenta muito aí pela postura dele, mas quem estava acompanhando internamente aí, até um abraço aí pro blog do Macedo, que estava transmitindo ao vivo ali também com imagens, situações que estavam acontecendo lá dentro do ginásio ali onde estavam votando, estavam falando que não estavam deixando a defesa do Augusto se pronunciar. Então eu não sei qual que é seu ponto de vista com relação a isso, Lelê, mas eu continuo na mesma estaca, velho. Eu acho que, pra mim, o que tá acontecendo é tentativa de golpe. Ai, mano, primeiro que foi um circo, né? Um circo armado no Parque São Jorge. Realmente é vergonhoso pra nós corintianos, né? Pra uma torcida que tem mais de 30 milhões aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo, ver que o Corinthians está na mão de pessoas que não têm mínimo de, às vezes, educação, civilização, né, para se portar como deveriam numa reunião de estatuto ali, né, de clube, enfim. Eu acho que assim, mano, eu sou contra esse impeachment nesse momento, no momento, né, a gente já falou aqui sobre os motivos e tal, só que por que eu sou contra? Porque eu sou super a favor do Augusto? Porque eu acho que o Augusto é o salvador da pátria? Não. Que isso fique bem claro, porque eu acho que assim, as coisas estão tomando um rumo muito parecido com o rumo da política do Brasil, né? Na política do Corinthians. Porque automaticamente você tem que escolher um lado
E isso fica perigoso porque você acaba criando uma bolha e você fica achando que tudo do seu lado é bom e tudo do outro lado é ruim. E isso é perigoso. Então, assim, muitas coisas, muitas notícias, muita coisa que o povo repercute, muita coisa que sai, muita opinião que o povo fala, porque querem tirar o Augusto, porque o Augusto tá dando jeito no clube. Gente, também não é bem assim, né? O Augusto também tem seus erros, o Augusto não é nenhum salvador da pátria. Nós, enquanto torcedores, temos a obrigação de cobrar, de fiscalizar o Augusto também. Não de ficar, só porque é golpe, porque estão querendo tirar o cara. Não é bem assim. O Augusto também teve erros. E essa questão da ex-patrocinadora aí, do Marcelo Mariano, que inclusive incluiu do cargo e tal, ela tem que ser investigada. Eu sou contra o impeachment nesse momento porque eu prefiro esperar o fim do inquérito, porque o Augusto, até o momento, ele tem a sua defesa, que ele fala o quê? Tá? Vamos deixar bem claro esse caso da patrocinadora aí. Realmente colocaram um intermediário ali que não intermediou o negócio. Isso a gente sabe que foi feito e está errado. Está errado. Por mais que seja legal você ter num negócio ali e tal, essa questão de ter, né, um intermédio de alguém, que essa pessoa vai receber uma comissão, que isso é feito em praticamente todos os negócios do futebol e é legal. Só que esse cara que foi colocado, que é o Alex Cassundé, ele não fez esse intermédio. Então essa é a questão. Por quê? Mas precisa avisar o advogado dele, viu, Lelê? Porque o advogado dele falou que ele fez. Mas os caras da patrocinadora já falaram que não, mano. Então, assim, a questão... Então, mas é que tá, eles precisam alinhar. Ele, né? Então, mas eles precisam alinhar, Lelê, uma estratégia de defesa, porque ele falando que não foi o intermediário, que ele não fez essa intermediação, o advogado dele falou, não, ele fez sim. Então eles precisam pelo menos se alinhar internamente para defender uma tese, né? Errada, né, mano? Exatamente. Só que aí, assim, o que acontece? A defesa do Augusto até o momento é que ele fala que pra ele já chegou pelo Marcelo Mariano que o Alex Cassundé era o cara, né, que ia fazer esse intermédio aí. Então, o Augusto se defende, falando que ele não foi ele que colocou, que ele não, né, esteve ali envolvido nesse bolo, que pra ele já chegou assim pelo Marcelo Mariano. Por isso que tinha essa pressão no clube, né, pra demissão do Marcelo Mariano, e o Augusto e o Marcelo Mariano chegaram num acordo ali, o Marcelo Mariano saiu. Só que realmente tem uma coisa errada aí, a gente não é besta, a gente sabe que teve coisa errada. Agora a polícia vai investigar quem está envolvido. Ela vai atrás ali, né, do rastro do dinheiro, de saber dessa conta, de onde saiu, tal. Eu sou a favor de terminar essa investigação, de ter uma conclusão nesse inquérito, pra gente ver daí se realmente o Augusto estava ligado, se ele sabia ou não, pra depois a gente tomar uma decisão do Augusto no clube. Então, assim, no momento eu sou contra o impeachment por conta disso e por conta, assim, de outras coisas até que, momento do clube, né, da gente estar agora se reerguendo e tudo mais, mas tudo isso ficaria em segundo plano caso o Augusto realmente seja um dos culpados. Mas, ô Lelê, se ele for culpado, a gente não tem que passar pano, a gente vai ter que cobrar. Diga, mas aí é que tá, não há elementos / indícios suficientes. Você tá de policial? Foi aqui que chamaram a polícia, porque manchete do Corinthians é receber polícia envolvida. Isso aí é o do Village People, é esse que você tem ali quando o dono de carca, né? Mas essa fantasia, mas, né? Ô Lelê, primeiro parabéns pela sua postura, porque o mano ele parece advogado / assessor de imprensa do Augusto Melo. Então vamos lá. Isso aí já é tradição. Com relação ao que a Lelê falou, Olê, até pelo que você acabou de dizer, eu acho que já há elementos / indícios pra você justamente começar uma investigação, tudo bem que não tem nada conclusivo, mas sim, até por uma questão de lisura, um cara que tá sendo acusado e já há elementos e indícios, eu se fosse presidente de um clube ou de um conselho, que é que seja, eu gostaria de ver essa pessoa afastada até que termine a conclusão do processo e deixe alguém que não está sendo acusado de nada. É muito difícil num conselho de clube alguém não estar sendo envolvido / acusado de nada. Mas enfim, para não ter a figura emblemática do cara que está sendo acusado, Lelê, não era mais fácil também o próprio Augusto se ausentar durante esse período? Fala, a hora que terminar a investigação, o que é que seja, eu volto ou não pro cargo?
na sua opinião... Mas isso mostra o quanto você é juvenil. Aí, ó. Porque se ele faz isso, assessor. é justamente... Mas é que tá, se ele faz isso, é justamente o que a oposição quer. A oposição quer que ele saia do negócio. A partir do momento que quando você usa o termo, pra ver como o seu pensamento é raso, ilimitado. Quando você fala, mas tem um indício. Mas quando tem um indício não é prova. Indício não é prova. Mas não é um indício forte, é mano? apenas... Não, indício, aí que tá, indício forte, quem vai falar é a polícia, não sou eu. Quando eu falo que isso é tentativa de golpe, Lelê, é porque eu acho que o Conselho do Corinthians, ele não pode ter poder de Ministério Público, ou até de Polícia Civil, pra tentar incriminar alguém. Porque quando você afasta alguém, quando você coloca o cara já como empichado, ele automaticamente, é claro que ele não vai ser no primeiro momento, depois ele vai passar por uma assembleia de associados ali para que votem, para que ele fique ou não no clube, mas a partir do momento que você já o afasta, você indiretamente já está o condenando, porque não existe hoje, e aí eu espero que você entenda, senão eu desenho aqui também para você entender, já que não existe uma conclusão, pelo contrário, já que não existe uma conclusão de inquérito, pelo menos, porque eu não sei se você sabe, vou explicar aqui de maneira até resumida. O inquérito policial, quando ele aponta, por exemplo, alguma coisa, ele fala, conclui aqui e acho que tem um culpado. Quando o processo aí, o inquérito policial, ele é concluído, a Polícia Civil encaminha isso para o Ministério Público e o Ministério Público acata ou não a denúncia. E ali esse processo é judicializado. Quando esse processo ele torna-se um processo jurídico, dentro desse processo jurídico, até que exista o termo aí que é muito comum aí, trânsito e julgado, ou seja, quando não existe mais chance de recorrer, ali sim você vai condenar o cara. Porque um inquérito policial, mesmo que aponte alguma coisa, não é conclusivo pra falar o cara é culpado ou inocente. Mas, porque isso torna-se um processo. Eu não tô falando da legalidade. Que aí o cara ele passa a ter 3 instâncias pra se defender. E é isso que eu tô falando, Marcão. Hoje, não existe absolutamente nada, nem da Polícia Civil, apontando o Augusto como recebedor dessa quantia. E eu não tô falando nem da primeira quantia. Porque tem muita gente falando, essa comissão. A comissão em si, dentro do contrato, ela tá legal. O que não tá legal é o repasse dessa empresa que intermediou o contrato entre Corinthians e a ex-parceira e repassou para uma empresa fantasma. É aí que tá o X da questão. Sim, mas mano, não tô... Véspera do clássico contra os Bambi, em meio ao revezamento ali de alguns jogadores ali que a comissão técnica, né, tanto o pessoal ali do departamento médico tá com precaução de lesões, é possível que o Coringão ainda poupe contra o Água Santa alguns dos seus principais jogadores. Então o Corinthians pode trazer ali força máxima contra o São Paulo no próximo domingo. O goleiro Hugo Souza está se recuperando de uma crise de amidalite e ele é dúvida. Além dele, os atacantes também Yuri Alberto e Memphis Depay, os laterais Mateuzinho e Matheus Bidu, o volante Raniel e Carrilho e o zagueiro André Ramalho também pode ser poupado. Ó, qual que pode ser o provável Corinthians para enfrentar o Água Santa hoje? Hugo Souza, que está se recuperando e talvez pode entrar em campo. Léo Maná, Félix Torres, João Pedro, Hugo ou Palácios. É verdade, você acabou de ouvir o nome de Palácios. Alguns já chamam de Dr. Palácios, de tanto tempo que ele ficou no departamento médico. Depois de mais de um ano parado, ele vem com opção de ser titular no Corinthians. José Martínez, Charles, Alex Santana e Thales Magno. E também lá no ataque, Pedro Raul e Yuri Alberto, ou provavelmente pode ser o Héctor Hernandes. E Yuri Alberto talvez entre ali no segundo tempo. Técnico Ramon Dias, e a gente vai aí para esse jogo 7h30 da noite de hoje, com total chance de vitória para chegar ali com a autoestima lá no alto para enfrentar os Bambis e ganhar o primeiro clássico do ano, algo que vem sendo um tabu do Coringão aí. A gente ganhou do Palmeiras no ano passado e depois daquela vitória contra o Palmeiras que ajudou a tirar o título da porcada, a gente ainda deslanchou no Brasileirão e tem tudo para ganhar dos Bambi aí logo nesse início de Paulistão, que o Corinthians é um dos favoritos ao título. E ó, vídeo do Coringão todo dia, se você não é inscrito. Até a próxima, valeu!